Gente querido, Flávio Joséfo foi um historiador judeu e que escreveu uma obra notável chamada História dos Hebreus. Vou deixar na tela final um vídeo que eu fiz sobre o Flávio Joséfo, tudo explicadinho lá quem foi ele e tal. Aí você assiste. E estava lendo esses dias a História dos Hebreus, eu vou passar para vocês alguns vídeos sobre esta obra notável. Vou ler algumas partes, vou comentar também algumas partes de História dos Hebreus. Ele começa de Abraão até a queda de Jerusalém. Depois da Bíblia, a maior fonte para a História dos Hebreus é História dos Hebreus, Flávio Joséfo. E eu vou ler umas partes para vocês do História dos Hebreus. É uma obra notável. Capítulo 1. Criação do mundo. Adão e Eva desobedecem a Deus e ele os expulsa do paraíso. Vez ou outra eu vou tecer alguns comentários pessoais de interpretação sobre o que ele diz. Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas a terra não era visível porque estava coberta de trevas espessas. O Espírito de Deus adejava, se movia por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz, e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou noite e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã, e ao fim o de tarde. Foi ao primeiro dia que Moisés chamou um dia, e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas como prometi escrever sobre todas essas coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele. No segundo dia, Deus criou o céu, separou de todo o resto e colocou por cima, como sendo o mais nobre. Rodeou de cristal e temperou com a umidade própria para formar as chuvas que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. No terceiro dia, tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e fê-la produzir as plantas com as suas respectivas sementes. No quarto dia, criou o sol, a lua e os outros astros e colocou-os no céu para lhes serem o ornamento principal. Regulou de tal maneira os céus, os seus movimentos e o seu curso, que eles determinaram claramente as estações e as revoluções do ano. No quinto dia, criou os peixes que nadam na água e os pássaros que voam no ar e quis que formasse casais, a fim de crescer e se multiplicarem, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, criou os animais terrestres e distinguiu-os em sexos diversos, fazendo-os macho e fêmea. E nesse mesmo dia criou também o homem. Assim, segundo o que refere Moisés, Deus criou em 6 dias o mundo, todas as coisas que nele existem. No sétimo dia, ele descansou e deixou de trabalhar as grandes obras da criação do mundo. Por esse motivo que não trabalhamos nesse dia, lhe damos o nome de sábado, que em nossa língua quer dizer descanso. Aqui vai um comentário pessoal, nesse caso aqui como judeu. Aí o Flávio Joséfo, ele disse que descansa no sábado. Para nós, o sábado, literalmente da semana, não quer necessariamente dizer descanso. O termo sábado significa descanso e é um princípio existencial. Então, o meu descanso, o seu descanso é sábado. Sábado pode ser qualquer dia. É um princípio existencial. Então, eu descanso, é o meu sábado. Pode ser domingo, pode ser terça, pode ser quarta. Portanto, a ideia aqui é de descanso. Não necessariamente um dia é literal. O próprio Jesus falou isso no Novo Testamento, né? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então a gente pega aqui o espírito do que está escrito e não a letra, que a letra mata, né? Então o descanso, o nosso sábado passa a ser o nosso descanso, nosso repouso, que pode ser qualquer dia, é algo da existencialidade humana. Quando eu descanso, eu estou no sábado. Continuando aqui, capítulo 2 do Gênesis, segundo Flávio Joséfo. Moisés fala ainda mais, particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou o pó da terra,
fez o homem e com a alma inspirou nele o espírito e a vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão, que em hebreu significa ruivo, porque a terra de que ele foi formado era dessa cor, que é a cor da terra natural e a qual se pode chamar virgem. Deus mandou vir os animais, tanto os machos quanto as fêmeas, para diante de Adão. E este, o primeiro de todos os homens, deu-lhes o nome que conservavam ainda hoje. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada um uma companheira, quis também dar-lhe uma consorte. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma das costelas, da qual formou a mulher. E logo que Adão a viu, percebeu que ela havia sido tirada dele e que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Issa, e aqui foi a primeira de todas. Chamou-se Eva, isto é, mãe de todos os viventes. Nesse caso aqui, temos um texto simbólico, narrativo, arquetípico, né? Que não serve de base para o patriarcalismo. O patriarcalismo ele deturpa o texto. A mulher veio da costela de Adão, então Adão é superior. Nesse sentido, o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Se a mulher veio do homem, se referindo à costela de Adão, o homem também veio da mulher, se referindo ao útero materno. Ou seja, um complementa o outro. Mas os fundamentalistas, para fundamentar ideologicamente as suas perspectivas de machismo, de controle, de patriarcalismo, dizem que o homem é superior à mulher. Nananina não. O apóstolo Paulo diz no Novo Testamento que em Cristo não há mulher nem homem, nem servo, nem escravo. E que se a mulher veio do homem, o homem também veio da mulher, ou seja, do útero materno. Moisés narra em seguida como Deus plantou do lado do Oriente um delicioso jardim, que acumulou todas as espécies de plantas, entre elas duas árvores, uma das quais era a árvore da vida e a outra da ciência, que ensinava a discernir o bem e do mal. Ele colocou Adão e Eva nesse jardim e mandou que cultivassem as plantas. O jardim era regado por um grande rio que o rodeava completamente e se dividia em 4 rios. O primeiro desses rios, chamado Pison, significa plenitude, ao qual os gregos chamam de Ganges. Corre para a Índia, desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates, e fora, em nossa língua, significa dispersão, ou flor. E o terceiro, aqui chamam Tigre, que significa estreito. O quarto é o nome de Gion, que vem do Oriente e é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. Deus ordenou a Adão e Eva que comessem todos os frutos, mas lhe proibiu de tocar no dia da ciência, alertando-os de que morreriam se o comessem. Havia então perfeita harmonia entre todos os animais e a serpente estava muito acostumada com Adão e Eva. Mas como a sua malícia fizesse invejar a felicidade de que ambos desfrutariam, se observassem a ordem de Deus, julgasse ela que, ao contrário, eles seriam vítimas de todas as desgraças se desobedecesse. Tratou de persuadir Eva a comer do fruto proibido, para melhor induzi-la. Disse-lhe que o fruto continha uma virtude secreta, que lhe dá o conhecimento do bem e do mal, e que se ela e o marido comessem dele, seriam tão felizes quanto Deus. Assim, a serpente enganou a mulher, e esta desprezou a ordem divina, comeu o fruto. Alegrou-se por tê-lo feito, a induziu Adão a comê-lo também. Ora, como era verdade que o fruto dava grandíssimo discernimento, eles logo perceberam que estavam nus e se sentiram vergonha. Então tomaram folha de figueira para se cobrir, julgando-se mais felizes do que antes, porque agora conheciam que até ali haviam ignorado. Deus entrou no jardim e Adão, que antes do pecado conversava familiarmente com ele, não ousou apresentar-se por causa da falta que havia cometido. Deus perguntou-lhe por que, em vez de sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: eu vos havia provido de tudo o que poderias desejar para viver sem penas e com prazer uma vida isenta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vós vos opuseste ao meu desígnio, desprezaste a minha ordem, e não é por respeito que vos calai, mas porque a vossa consciência vos acusa. Não, então Adão fez o que podia para si. Desculpar, pediu a Deus que lhe perdoasse e lançou a sua falta sobre a mulher, que o enganara e fora a causa do seu pecado. Ela, por sua vez, alegou que a serpente havia enganado. Um jogando para o outro aí. Por isso, Deus, para castigar Adão, por assim ter deixado de vencer, declarou que a terra não produziria mais fruto, a não ser para aqueles que a cultivassem com o suor do seu rosto. Mesmo assim, não daria tudo o que dela se poderia desejar.
Castigou também Eva, estabelecendo que por se haver deixado enganar pela serpente e atraído todos aqueles males sobre o marido, ela teria filhos com dor e sofrimento. E, para castigar a serpente pela sua malícia, condenou-a a rastejar pela terra, declarando que ela seria inimiga do homem. Depois que Deus impôs a todos o devido castigo, expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias. Eis aí o capítulo 1, história capítulo 1 de história dos Hebreus. Próximo vídeo, vamos continuar um pouco sobre a história dos Hebreus, Flávio José. Professor José da Costa, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.